melhor mix do Brasil. Agora na Mix. Mix Tudo. Olha, menina, eu vou contar até 3. No 3, se você não vier, eu vou te pegar e eu vou te esganar pra você aprender a me obedecer. Arrume a cama pra que você comece o seu dia de forma efetiva. Você não é todo mundo. Você é todo mundo, não é? Não falei? Eu não tô entendendo. Mãe. Mãe? Mãe, Guipa. Como mãe, Giza? Mãe. Tô falando Cápsula frases de mãe, as frases da minha mãe que eu vou reproduzir pros meus filhos. Ah, agora eu entendi. Não, é porque, Isso é pra galera entender que aqui é improviso. Não, é porque, sabe qual que foi a fita? Eu entendi o tema de uma maneira diferente. Pra mim, o tema era outro, não Mas esse. não, na verdade, o tema é outro. Mas tá aqui, ó. O que seus pais te ensinaram que você vai passar pros seus filhos? Aí eu fiz uma brincadeira. Eu vou falar isso pros meus filhos. Eu não tinha entendido nada. Você não é todo mundo. Eu quase meti o batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Faz sentido também, Guipa. Mano do céu, Guipa, mas pode contar, a tua segunda frase veio muito frase de mãe. Não entendi? A segunda frase que você fez, que Qual você foi? lançou, porque agora já não lembro. Tá, eu também não. Então é isso, Brasil, vem chegando! De arrumar a cama. Exato. Não, mas é porque minha mãe fala pra mim que eu tenho que arrumar a cama todo dia. Sabe por que eu tô falando isso? Por que eu comecei com essa frase? Conta. Porque a gente brinca que toda mãe tem frase, pai também. E que a gente jamais, quando for pai, vai fazer isso com os nossos filhos. Sim. Esse é o lado cômico da história. Fato. E quando você vê, quando você tá ali com o filho, você tá igualzinho a sua mãe ou seu pai. É verdade. Isso é uma das coisas que a gente acaba reproduzindo. Boa. Mas na maioria, né, no geralzão mesmo, a gente quer saber algum ensinamento também do seu pai e da sua mãe que você quer muito passar pros seus filhos, Perfeito. sabe? Pode ser valores, Sim. pode ser coisas engraçadas Sim. também. Sei lá, um pai engraçado, uma mãe engraçada, alguma frase dessas, Sim. né, que eu trouxe aqui. Enfim, queremos saber o que pra você não pode faltar na educação dos seus filhos. Maravilhoso, que tema gostosinho, hein? Gostei demais, até porque, Giz, eu vou falar uma coisa pra você. Fala. A gente não pode moldar nosso filho depois de uma certa idade, mas a essência que qualquer pessoa, independentemente se a pessoa se tornou uma pessoa boa ou se tornou uma pessoa ruim, essa essência ela é construída pelos pais. Exatamente. Isso é fato. Então, assim, é sobre isso, sobre esses ensinamentos, independentemente se você virou bandido, traficante, ladrão, safado. Sem vergonha. Conta, você que tá aí preso, manda mensagem pra gente quais ensinamentos que seus pais passaram pra você. Não, mas é verdade. Porque, mano, é real, Giza. Até real. os caras que, mano, entrou pro lado do crime, os caras tiveram ensinamento quando mais novo. Exato. É que os caras, eles ainda têm essa essência deles, mas eles caminharam pelo caminho errado, o que é natural. Quando você chega numa certa idade, você tem escolhas. Exato. Aí você pode ir pro lado bem, pro lado ruim. Mas a essência que foi construída pela sua mãe, pelo seu pai, isso você tem. Então vamos abrir esse tema, Guipa? Vamos melhorar? O que já tava bom pode melhorar? Vamos. Então a gente quer saber o seguinte, o que seus pais te ensinaram que você vai passar pros seus filhos? Boa. Ou que você já passou pros seus filhos? Boa. Ou que você gostaria de ter ouvido melhor pra passar pros seus filhos? Perfeito. Coisas que você não ouviu. Isso. 11-981801000 e vem pra live cachorro, porque a gente tá mais do que ao vivo. A Muito. gente tá no audiovisual, a gente tá muito chato, né, Guipa? Ô, Giza, na real, eu vou falar pra você, sabe por que eu não entendi essas frases suas? Porque, mano, eu bati o olho aqui na live, tem um símbolozinho de um dos nossos telespectadores que tem várias cores. E eu tenho TDAH, eu fiquei olhando pra aquelas Ô, cores Guipa, e não perdi pode, totalmente Guipa. foco. Mas fala aí uma frase da sua mãe. Da minha mãe? É. Quem não ajuda não atrapalha, Guilherme. Mix Tudo. Mix são 6:05, começamos com Bruno Mars, The Lazy Song. Lembrando que Bruno Mars vai estar no Detal, a Mix é a rádio oficial. E sabe o que eu fiquei sabendo hoje, Guipa? O quê? Que a gente vai estar lá no Detal, vai ter o estúdio, o stand da Mix, e a gente vai transmitir o programa direto de lá. Sim. Ou seja, quem quiser conhecer o GG do rádio, 18 horas, stand da Mix, que vai ficar o quê? Ao lado da roda gigante. Maravilhoso. Além de tudo, você que não conseguir colar no Detal vai Sim. acompanhar a transmissão Sim. pelo YouTube da Mix e tudo mais, e a gente vai estar lá. Isso. Isso é uma coisa que eu gostaria de passar pros meus filhos? Sim. Sim. Ir pra festival, curtir música, viver a vida. Boa. E o nosso tema de hoje fala disso, né? Exato, esse é o tema de hoje. Brasil, cola com a gente, eu quero saber de você quais ensinamentos seus pais passaram pra vocês e que vocês querem ou já compartilharam com os filhos de vocês. Primeiro, certo? Guipa, vou fazer uma pergunta. Será que a gente vai ser pai e mãe? Vamos, Cara, vamos voltar pra gente poder falar disso? Eu quero muito ser pai, Ah. mas eu já falei a respeito disso, né? Eu não fico pensando muito no futuro, eu vivo hoje. Se a pessoa lá de cima permitir, maravilhoso, mas eu tenho esse objetivo, eu quero ser. E, cara, de verdade, eu quero criar meus filhos exatamente da mesma maneira que meus pais me criaram. Como? É assim, ó, meu pai e minha mãe nunca me bateram assim, de bater mesmo, tá ligado? De vez em quando uma palma e outra. Mas eles conseguiam botar respeito ou fazer com que eu respeitasse eles, mesmo sem encostar a mão em mim, só no olhar. E eu acho que falta isso, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá. Eu acho que falta educação e amor ao próximo hoje em dia.
Eu vejo muita gente, principalmente os mais novos, chegando em determinados ambientes. Cara, o pessoal não cumprimenta ninguém, sabe? Fica o tempo inteiro no celular. Aí cai um negócio no chão. Em vez de pegar um negócio no chão, sai andando e deixa a parada lá, porque na cabeça dos jovens tem alguém pra recolher aquele negócio. Nossa, real. Se eu pegava, ou pegasse e deixasse um negócio no chão e eu saísse andando, meu pai ia fazer assim, ó. Volta lá e pega, sabe? Hoje em dia os pais pegam pra criança. É Outra isso. coisa que me incomoda muito, se eu chegasse num lugar e não cumprimentasse as pessoas, meus pais falavam assim, ó, cumprimenta as pessoas. Hoje em dia não. Hoje em dia as crianças entram, o pai male cumprimenta, mas quando o pai cumprimenta a criança não cumprimenta, os pais não falam nada, sabe? É o famoso saber chegar, sabe? Meus pais me ensinaram a saber chegar nos ambientes. E eu acho que isso falta hoje em dia. A criança tumultua na casa de alguém ou faz alguma coisa com uma outra pessoa, é mal educado com a outra pessoa. Se eu fizesse isso na minha época, meu pai falava assim, ó, pede desculpa. Agora. Hoje é o pai e mãe que pede desculpa. A criança não pede desculpa, porque ela tá mexendo no celular jogando Free Fire. É isso. Então, assim, essa geração, ela me incomoda um pouco. Eu acho que saber chegar é fundamental pra você construir a sua vida e ser uma pessoa educada, tá ligado? Responda pra gente nosso tema então. O Guipa já deu a opinião dele. O que seus pais te ensinaram que você vai passar pros seus filhos, que você tá passando pros seus filhos, pode ser valores, pode ser qualquer outra coisa, né? Sim. Manda pra gente e se você não teve a oportunidade de passar esse valor ainda, o que você gostaria, ou até mesmo um que a sua família trouxe e você não usou de boa forma assim, sabe? Tipo, esqueci de usar ou escolhi um outro caminho e hoje me arrependo. Tem uma parada que me incomoda muito, Giza, que é a falta de educação em termos de limpeza, sabe? Por exemplo, sair jogando as coisas pela janela do carro. Ah, isso não Sabe, pode. isso é ridículo. Você chega num ambiente que não é um ambiente que você tá acostumado a frequentar, você larga a latinha lá, larga a copa ali. Eu lembro uma vez que meu pai chegou pra mim, meu pai falou assim, ó, deixa eu falar pra você, você tá deixando essas coisas aqui, ó, que não é sua casa não, recolhe, você tem que recolher isso aí, isso é lixo, joga no lixo, não é porque tem alguém aqui limpando que você tem que deixar no lixo, eu lembro disso, ou fora do lixo, eu lembro disso como se fosse ontem. E aí eu cheguei, meu pai falou assim, ô pai, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, quando eu estiver num ambiente onde tenha mais pessoas, e esse ambiente não é a minha casa, eu tenho que cuidar como se fosse a minha casa desse Exato. ambiente? Sabe o que meu pai falou? Óbvio que não. Porque na sua casa, quando você tá com alguma pressa ou com alguma preguiça, você deixa o lixo no chão, você deixa a roupa no sofá. Arrasou. Quando você tá num lugar onde não é a sua casa, onde tem outras pessoas, você tem que pegar e cuidar melhor do que você cuida na sua casa. Você tá com Arrasou. preguiça, dane-se, recolhe o lixo. Você tá com preguiça, que se lasque, você tem que pegar o que você deixou, o que você jogou fora, o que você quebrou, porque não é a sua casa. Na sua casa, quando você tá com preguiça, você larga as coisas. Agora, quando não é a sua casa, você tem que recolher e cuidar mais ainda do que na sua casa. E é isso que você falou, é muito verdade, né? Os pais têm dificuldade, às vezes, de deixar o filho ou a filha passar por situações que lá na frente vão ajudar. Total. Depois, imagina teu filho chegando lá não sabendo fazer um arroz, Gui. Exatamente. Sabe fazer arroz? É lógico que eu sei fazer Ah, tá. arroz. Tem risoto. Mix Tudo. Mix são 6h16, vem chegando o som com Nelly aqui dentro do Mix Tudo. Segundou, a gente tá de volta, Boa. não só pela rádio, mas também pelo YouTube da Mix, TikTok e Facebook, com o tema. O tema de hoje é qual, Guipa? Ensinamentos. Quais ensinamentos você, sim, você recebeu dos seus pais e quer compartilhar com os seus filhos? Exato. A gente tava falando aqui de algumas paradas, né, que os nossos pais ensinaram a gente, e eu comecei a falar dessa nova geração, né? E tem outras coisas que me incomodam um pouco nessa nova geração aí, essa geração dos Enzos, das Marias Antônias, enfim. Que é assim, cara, eu percebo que existe uma super proteção por parte dos pais, cara. E assim, o filho nunca tá errado. Por exemplo, o filho, ele brigou com a professora. A professora que tá errada, não é o filho, sabe? O filho ralou o joelho no chão brincando. Ai, vamos passar mertiolate. Manfred, mordomo, por favor, pegue o mertiolate pro meu filho, sabe? É assim, é uma super proteção que a molecada hoje em dia, ela não tá entendendo como que é o mundão. É. Isso me preocupa, Na hora que sabe? chegar no mercado de É tudo trabalho. muito virtual, é tudo muito não me toque. Professora chama atenção, o filho vai bater na porta da casa e fala, mamãe, professora chama minha atenção. E não dá, velho. Exato. Sabe? Tem que acordar, o mundão não é assim, viu, Enzo? Vamos de áudio, a gente quer saber o que você gostaria de passar pros seus filhos, que você aprendeu com seus pais. Vamos Boa. lá. A galera da Mix. Oi. Boa noite, Giza. Boa noite, Guipa. Boa noite. Então, sou a Cíntia, de São Paulo, Capão Redondo. Sobre o tema de hoje, né? Valores que a gente recebeu dos pais e quer passar pros nossos filhos. Tem uma coisa muito bacana que eu recebi dos meus pais. Desde pequena, minha mãe sempre me disse a seguinte frase: filha, ninguém é feliz sobre a infelicidade dos outros. Nossa.
E isso eu levo comigo até hoje e passo para as minhas filhas. Muito bom. Né, que não adianta elas quererem conquistar alguma coisa prejudicando o próximo. Eu acho que isso é um valor essencial, né? Fica a dica aí. E valeu, galera. Um grande abraço. Obrigada, meu amor. É isso, gostei da frase. Eu também. Guipa. Que quer dizer o quê? Você não tem que passar por cima de ninguém, sabe? As pessoas até passam por cima da gente ou tentam passar, podem até chegar. Só que aí, mano, chega lá em cima, o tombo é maior. Aí escorrega, aí não tem pai e mãe que segure. Mix Tudo. Mix são 6h21, Thiago York e Ludmilla Zangadinha. Hoje o tema do programa, pra começar muito bem a semana, estamos falando de valores. Coisas que você tem, né, que aprendeu com seu pai, com sua mãe, que você gostaria de passar pra sua próxima geração. Boa. Não é verdade? Exatamente. Tem gente que já tá passando, já Sim. fez filho. Tem gente que não. Tem Isso. gente que gostaria, tipo eu e o Guipa. É, e tem gente que tá passando coisa errada pro filho. É. Entendeu? Fala de educação. Tem gente que não tá nem passando nada. Mano, exato. Exatamente, passando vergonha. Outra coisa muito legal é o seguinte, cara, que meu pai sempre falou: palavra de homem não faz curva. Se você falou uma parada, você tem que seguir firme no seu propósito e se virar pra conseguir atingir aquilo que você prometeu pros outros. Arrasou. Muito mais do que contrato. Contrato, pra mim, quando você assina, é só pra validar uma palavra que talvez você não tenha. Boa, Errado! Perfeito. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix são 6h25, eu quero falar com você pai, com você mãe, com você futuro papai, futura mamãe. E falar também dos seus pais, porque Boa. esse é o tema de hoje, né, Gui? A Sim. gente quer saber o que você gostaria de passar de ensinamento pros seus filhos, pra sua nova geração, ou tá passando, que você teve referência dos seus pais, né? Sim. Que você aprendeu e falou, não, isso tem que passar. E a isso gente não tava- dá pra ficar sem. E a gente tava falando na live, né, Giz? Até comentei já aqui, mas eu acho que vale ressaltar da super proteção, né? Exatamente. Eu, cara, quando eu tiver meu filho, com certeza eu vou proteger, vou cuidar, enfim. Só que, cara, é assim, é normal você pegar e deixar seu filho viver, mesmo que ele tome uns tombinhos ou outro. O mundo hoje, Giza, é um mundo, cara, que não tem espaço pra gente inocente. Vamos falar a verdade? Verdade é essa? Se a pessoa foi criada com super proteção e ela for jogada nesse mundo de hoje, que é o Já mundo era. que a galera tá pisando um na cabeça do outro, uma pessoa vai ser engolida, Giza. É, Vai e aí- ser engolida. Pai e mãe tem que chegar pro filho e falar assim, ó, eu tô aqui, mas não pede ajuda toda hora. Vai entender qual que é o mundo. Uma vez eu tava na minha academia, tinha um menino da minha academia, mano, super protegido e tal, pá, o tempo inteiro a galera em cima dele, pai e mãe. Mano, fez 18 anos, tinha beijado na boca, nunca tinha saído. Mano, pai e mãe sempre na proteção. Não pode. Quando se jogou no mundo, Giza, ele não entendeu nada. Precisava de um GPS, tinha que escrever no GPS, mundo, porque ele tava perdido. Começou a se apaixonar por umas minas que eu falava pra ele assim, André, puta, eu falei o nome dele. André, essa mina não é pra você, irmão. Você vai tomar uma chave dessa mina, a mina vai te levar pro outro mundo e você vai, mano, ficar apaixonado por ela. Ela não é mina pra se apaixonar. Dito e feito, se apaixonava. Por quê? Super proteção, Saladeira, né? sabe? Tem que jogar no mundo. Se que você jogar. ficar com super proteção, tá lascado. E assim, eu não sou mãe, né? Quem sou eu pra falar, mas eu acho que o pai e a mãe, quando ele vai educar o filho ou vai orientar, tem que lembrar sempre dessa palavra. Orientar é diferente de tomar escolhas, né? De ter Total. escolhas pelo filho. Então, muitas vezes o filho fala, mãe, eu quero fazer isso, posso? Não. Você não pode tomar decisão por ele. Você tem que dizer, eu acho, tá, gente? Por que você quer? Vamos lá, vamos pras consequências? Eu tô dizendo que não é melhor porque eu vivi isso e eu sei que vai dar ruim. Mas se você quiser, você vai assumir as consequências? Exatamente. Porque assim, você orienta o seu filho, mas você não toma decisão por ele. Acho que tomar decisão pelo filho, o filho fica condicionado a ouvir a opinião de amigos depois, a opinião de todo Sim. mundo. E nunca desenvolve, né, o seu próprio senso crítico. Sabe de que maneira desenvolve? Seguindo tudo, menos o que os pais falam. Exato. Porque eu assim, ó, escuta uma vez, escuta duas, escuta 10, começa a perceber que todo mundo ao redor tá fazendo tudo, menos você, vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim, o quê? Vou ouvir meus pais? Tô parando no mundo? Aí se joga. Só Exato. quando se joga, acontece capota. É, queda livre. Vamos de áudio. Vamos. Fala, Rádio Mix. Fala. Boa noite. Boa noite. Aqui é Diana, eu sou de Brasília, morando em Natal agora. Chique. E uma coisa que meus pais sempre me ensinaram é ser empática, é ter empatia. É você sentir a dor do outro e você ajudar o próximo. E eu quero passar isso para meus filhos. Não negar a mão quando alguém estiver precisando. Com certeza, não. Pelo amor de Deus. Isso eu acho que são valores básicos, né? Sim. Do caráter da criança se desenvolver, né? E- Pensar no outro, empatia. E tem uma parada que me incomoda também, que é assim, é ignorar o próximo, sabe? Cara, eu fico louco com isso, mano. Às vezes eu vejo pessoa na rua, caminhando,
Aí chega alguém que tá precisando de alguma coisa, por mais que seja indigente, não importa, cara. São seres humanos, somos todos iguais, cara. Quando morrer, vai todo mundo no mesmo buraco. E aí, simplesmente, a mãe ignora, aí o filho tá ali, a mãe já puxa o filho assim, bem de longe, e fala, filho, sai de perto, como se chegar perto, como se trocasse olhar com um morador de rua, com uma pessoa necessitada, fosse fazer a pessoa perder a visão, tá ligado? Cara, é assim, amor ao próximo, pelo amor de Deus. Você não precisa dar um abraço no cara, mas pelo menos um olhar e falar assim, oi, tudo bem? Se a pessoa te cumprimenta. Ou então, ô Enzo, saia de perto dele, porque ele está com o micróbio. Vai lamber sabão, hein? Oi, Giza, oi, Guipa, aqui é a Ingrid de São Paulo. Fala, Uma coisa Ingrid. que o meu pai me ensinou, que eu trago até hoje na minha vida, é educação financeira. Olha, Então, ele rica. quando eu comecei a trabalhar, ele falou, ó, uma parte do dinheiro você investe em você, né, educação, roupa, essas coisas. Uma parte você guarda e uma parte você paga a conta. Nossa, arrasou. E deu certo. Tô com uns 30 anos e eu já tô indo pra minha segunda casa própria. E se um dia eu tiver filhos, eu espero poder ensinar eles a educação financeira também que eu recebi do meu pai. É muito louco isso, né? O que o nosso pai e a nossa mãe ensinam. Por exemplo, tem uma madrinha lá na minha cidade que ela falou assim, nossa, Gi, eu fico vendo o programa que você faz com o Gui, inclusive ela te ama. Ô, beijo. Como que é? Valdirene. Ô, dona Valdirene, eu te amo mais. Ela falou, eu quero muito conhecer o Gui, Eu eu quero gosto muito muito, conhecer. né, dessa sintonia que vocês têm. Ela falou assim, Gi, eu não conhecia essa Gi que eu vejo no programa, né, que fala muita coisa, eu não imaginava que passava na sua cabeça. E hoje eu posso falar que foi da minha mãe. A minha mãe, ela não falava com as palavras bonitas tudo pra eu entender, mas as atitudes da minha mãe fez eu refletir muito. A minha mãe, por exemplo, eu falei na live agora há pouco, ela nunca me ensinou a problematizar as coisas. Toda vez que eu tinha um problema, inclusive quando eu saí de casa, eu tinha um problema atrás do outro, com dinheiro, com pessoas, com chefes abusivos, eu ligava pra minha mãe, nossa mãe, eu não tô dando conta. O que eu faço? Eu nunca falei, vou voltar pra casa. Porque não existia essa possibilidade, não que ela não me aceitasse, até porque foi uma escolha minha. Mas você sabe o que ela falava pra mim, Guipa? Gi, o que aconteceu hoje? Falei, não, hoje nada. Então foi ontem. Então esquece, hoje não aconteceu nada. Sim. Vamos viver um dia de cada vez? Vamos parar de potencializar? O problema de ontem não é o de hoje. Sim. Vamos viver o agora. E outra, qual que é a solução pra isso? Então, mãe, eu tenho que pensar em solução. Ela é exatamente solução, não em problema, que senão você não sai do lugar. Você sabe por que isso? Sabe por quê? Primeiro, porque sua mãe estudou na melhor faculdade do mundo, a faculdade da vida. E a água batia na bunda dela e ela não tinha tempo pra se lamentar. Você falou que sua mãe era humilde, né? Não, é. Então, sabe por quê? A pessoa, quando ela é humilde, Giz, ela não tem tempo pra chorar. Não tem tempo. Sabe quem tem tempo pra se lamentar dos problemas? Ah. A pessoa que tem o tempo ocioso. Eu também Porque, acho. mano, se você tá com um problema pra ser resolvido e você ficar se lamentando ao invés de trabalhar em cima pra Disso. conseguir resolver esse problema, aí você vai ter dois problemas. É. Porque você vai ficar se lamentando e ainda vai ter outro problema que você não resolveu. É. Então a pessoa, quando ela tem tempo ocioso, ela chora com o problema. A pessoa que não tem tempo ocioso, precisa correr atrás das coisas, a pessoa vai e faz do problema um combustível e derruba o problema e capota o problema e E acabou. é isso, eu faço isso mesmo. É. Os meus problemas eu faço de combustível. Mãe, se eu não desiste até hoje, a culpa é tua, dona Boa. Eliane. Mix Tudo. Mix são 6h39, conta aí o que seus pais te ensinaram que você vai passar pra frente pros seus filhos. Guipa já deu opinião, eu também já dei. E agora a gente quer saber a tua. Vai que é tua, mas não é o Fala Tafarel. galera, aqui Não, fala o JB É o de JB. Guaraciaba do Norte, Ceará. Ah, Então, o ensinamento que eu queria passar para os meus filhos é ouvir sempre um bom velho rock and roll ou tocar uma guitarra. Valeu, um abraço, galera. bonitinho. Você toca alguma coisa, Guipa? Hã? Toca? Eu toco. Mix Tudo. Mix são 6h42, Jack Harlow, First Class. Hoje a gente tá falando de valores. Os valores que você gostaria de passar pros seus filhos que você aprendeu com seus pais, né, Guipa? Exatamente. Rapidamente, ó, eu gosto muito de futebol, né, rapaziada? Quando eu tiver meu filho ou minha filha, porque, mano, mulher gosta de futebol e as meninas estão, mano, representando. Brasil. Eu vou chegar e falar assim, filha, a parada é a seguinte, ó, tá vendo a Europa? A Europa tá longe da gente. Tem que torcer pra um time do Brasil. Você vai ficar torcendo pra Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain. É Brasil. Você mora onde, filho? Você mora onde, filho? Então torce pro time do Brasil. E de preferência, vai Corinthians! Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. Mix faltando 15 para as 7, estamos de volta falando de ensinamentos de pai para filho. O que você gostaria de passar para os seus filhos ou já tá passando, que seus pais te ensinaram? Vou falar de finanças, Guiba, porque dinheiro é uma coisa que minha mãe e meu pai nem me ensinou, porque a gente não tinha. Boa! Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Pois é, às vezes não dá nem pra falar, porque nunca tem, né? Bruna Aleman. Olá, meus amores! Cadê Oi. você, Bruna?
Cara, acredita que hoje eu fiz uma caca, né? Eu me perdi no horário, cara. Eu não ia chegar a tempo, acredita? Não vou nem mentir. Mas foi quê, sincera, né? Foi muito foi sincera, verdadeira. sincerona. Empresário que tem dinheiro, né? Não precisa falar verdade. Vai, ô Guipa, vai a gente. Perdi a hora, não vou hoje pro programa pra ver o que acontece, né? Vai sim. Bruna, meu amor, entrando no tema pra gente começar a semana, fala aí pra gente o que seus pais te ensinaram, o que você tá passando pro seu filho, o que gostaria de passar, o que não consegue passar. Meu pai me ensinou a ter um desprendimento do que é o dinheiro e uma questão material. Então, assim, que o dinheiro é um meio pra gente conquistar as coisas. Boa. Eu nunca esqueço de uma frase que ele me falou, inclusive ele repetiu recentemente, que eu estava sentada com ele falando, que falei, nossa, pai, eu vou gastar mais no intercâmbio do Gabriel, fazer as coisas e tudo mais. Ele parou e falou, para. O problema é dinheiro? Eu falei, é. Ele falou, então não é um problema. Vai atrás. Nossa. Aquilo, ele me trouxe isso que assim, é tirar o peso. Então assim, ele falou, problema mesmo são coisas que o dinheiro não consegue resolver. O que o dinheiro consegue resolver, que exige que você trabalhe, que você vá atrás, né, para poder conquistar, não é um problema, são só desafios que vão sendo criados na vida. Então eu tento passar isso para o meu filho e de uma forma não material, né, para ele não se apegar àquilo. Ele também não ser desligado, porque lógico, ele tem o seu devido valor, mas gerar o equilíbrio entre o material e o dinheiro físico e o que ele pode conquistar e nos agregar. Muito bom. Nossa, por isso que ela é o que é. Você viu? Por isso que ela tá rica e nós estamos aí, ó, tudo quebrado. Ô, Gui, mas, Bru, sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida também? E isso não foi nem com meus pais, como eu brinquei aqui, mas é verdade, a gente nem falava de dinheiro, porque não tinha, real. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é não ter apego ao dinheiro. Porque ele é um facilitador, né? Ele é um meio pra conquistar as coisas. A partir do momento que eu parei de ficar com aquele lance assim, nossa, eu não posso gastar esse dinheiro porque esse dinheiro é pra isso, é pra aquilo. Fiquei com aquele preciosismo em cima e comecei a tratar o dinheiro como, sabe como? Como? Estalecas. É mesmo? Eu juro, eu trato o meu dinheiro como estalecas. Tipo, eu tenho ali, vou tirar, depois eu coloco de novo e não sei o quê. O negócio, nossa, realmente mudou. É o Big Brother Giza. É o Big Brother Giza. Porque, louco. na verdade, o que atrapalhava é o apego ao dinheiro. Sabe aquele lance quando você gasta um pouquinho e você fica mal o dia inteiro? Sei. Energeticamente não flui, sabia? Sim. São os dois extremos, né, Giza? Você não pode, assim, por exemplo, é necessário guardar, mas você também não pode deixar de viver por conta disso, né? Tá. Porque existe um presente, lógico que a gente sempre precisa pensar que existe um futuro, mas existe um presente. E nós, seres humanos, a gente precisa usufruir do dinheiro e ter algumas coisas que, igual o tema passado, que foi sobre felicidade, então algumas coisas que exigem a gente, né, ter a felicidade ou para conquistar a felicidade exige dinheiro. Então você tem que gastar, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que os dois extremos são ruins, aquele que é muito mão de vaca, não gasta nada, não faz nada, e aquele que gasta muito, né? São duas pessoas que emocionalmente não sabem lidar com dinheiro. Ô, Bruna, me tira uma dúvida, tem muito pai também que deixa dívida pro filho, né, quando morre. Conta pra nós, você que manja desses bagulho de economia aí. Se o pai morre, por exemplo, e o pai tem dívida, a dívida caduca ou fica pro filho? Poxa, então, isso daí é uma questão mais jurídica, mas pelo que eu saiba, não. Dependendo da dívida, não passa para os filhos, tá? Não passa para os filhos. Mas dependendo da dívida, passa sim. Porque às vezes... Exato, o problema, na verdade, eu acho que não é a dívida. A dívida, sim, vamos dizer, a dívida financeira que pode passar para você, porque eu acho que nessa parte jurídica ela não passa. O problema é que são muitos pais, por exemplo, que são empreendedores, e isso eu vejo com colegas meus, tá? E hoje eles têm muito problema em relação ao dinheiro. Os pais quebraram ao longo do caminho, então, por exemplo, a casa está no nome de alguém, porque, assim, se o pai falecer alguma coisa, tem um monte de processo trabalhista e a casa pode ser penhorada. Então, assim, o problema que o pai pode deixar para você são outros tipos de problema. Então, a casa que você mora, um dia vai lá e alguém pega, entendeu? Não precisa ser uma dívida financeira, Guipa, pode ser outro tipo de dívida que pode pegar algum bem que é seu. Boa. Isso é um problema muito sério, assim, porque geralmente as pessoas mais velhas, elas são muito cabeça dura. Eu vejo pelos pais dos meus amigos, eles são muito cabeça dura. E continuam fazendo, vamos dizer, essas maracutaia, entendeu? Não precisa regularizar isso, não precisa pagar aquele tipo de imposto, não, aquela empresa faz tempo, e continua vivendo nisso.
E os filhos, né, que são meus colegas, eles têm um problema muito sério com dinheiro, eles chegam a passar mal, porque um gasta muito e eu tenho uma outra colega que ela é aquela que guarda muito dinheiro e ela sofre emocionalmente quando ela gasta. É isso. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado como que você vai passar essa herança financeira para o seu filho. Hoje tem tanta educação financeira, a gente consegue começar desde pequenininho, ensinando ele pequenas atividades, exige esforço para ganhar dinheiro, não fazer o errado. Você é o maior exemplo do seu filho. Com certeza. Ô, Giza, então você vê que dívida não deve passar, segundo a Bruna. Agora a herança passa e passa com força, viu? Tinha um tiozinho que morava lá na Casa Verde, no bairro que eu moro. O tiozinho devia ter uns 146 anos, assim, tipo o Totanchamon, tadinho, mano. Não conseguia nem mais andar direito. Se levantasse a mão, Deus puxava. E aí ele sempre ia pro banco, o mesmo banco que eu, ele ia pro banco sozinho. Só que ele ia pra parte nobre, né? Pros bagulho chique lá. E eu ficava na parte de baixo. Giza do céu, vou falar pra você, o dia que esse velho morreu, apareceu mais de 15 filhos. Até o segurança falou que era filho dele. Ele era o Porque, Gugu, mano, o cara tô tinha zoando. dinheiro a rodo, velho. Todo mundo queria herança do mas cara, isso é velho. absurdo, Era o Mr. né? Catra do bagulho, tá ligado? Do Isso nada é um apareceu os absurdo. filhos. Filho largo, velho. A hora que o velho morre, nossa, sai do bueiro. Pra outros caras que trabalham em banco se não existe isso. Isso é verdade, né, Bru? Não, e outra, você tem que ver, sabe qual que é o problema, Gui? Existem relações que elas são geradas assim, que você até me lembrou, que é assim, gente, as relações emocionais ou o que você vai fazer na sua vida não pode depender dos seus pais. Os seus pais, eles construíram determinadas coisas e eles são os próprios responsáveis pelo sucesso e insucesso. O que eu acho mais absurdo são pessoas que tentam usufruir do sucesso alheio, inclusive dos pais. Às vezes deixa de trabalhar, às vezes deixa de fazer todas as coisas, porque acha que vai conquistar, ou assim, daqui a pouco meu pai já tá mais velho, e daí eu vou pegar o dinheiro do meu pai. Isso é a coisa mais feia, a coisa mais feia que alguém pode fazer. Cada um tem que conquistar por si. Você não pode depender do dinheiro dos seus pais. E nós, pais, temos que ensinar os nossos filhos isso. Ô, Bru, rapidamente pra gente encerrar, eu tenho aqui uma última questão que eu acho muito importante, que tem a ver com dinheiro e também com educação, que é o nosso tema de hoje, né? Sabemos que cada geração tem uma dificuldade. E aí, quando a gente tem filho, a gente quer sanar, através dos nossos filhos, dores que são nossas, certo? Então, provavelmente, acontece muito, e eu já vi isso e vivenciei, de pais que nunca tiveram nada na vida, nada na infância, encher o filho de coisas. Porque eu não tive, então ele tem o direito. Porque eu não tive, eu vou dar isso. E aí não consegue dizer não por conta de uma cura. Mas isso acaba prejudicando o filho no agora. Então, como que um pai e uma mãe pode abordar essa questão financeira com os filhos, entender, sabe? Sem trazer esses reflexos de um passado atrapalhando o presente. A primeira coisa, isso são vieses comportamentais e crenças que a gente tem. Eu sugiro muito para os pais uma terapia, porque o seu problema não é só agora, o seu problema é futuro. Seu filho não vai querer nem trabalhar lá na frente, porque a vida dele foi muito fácil. Imagina o quanto que ele vai se frustrar dentro de um trabalho, que ele vai descobrir que ele não ganha o quanto que o pai dele proporcionava. Seu problema vai ser muito maior lá na frente do que hoje. Então a minha dica é, desde pequenininho, existem faixas etárias, inclusive no meu Instagram, @BruAlman, eu falo por faixas etárias como que você já pode ir administrando e colocando o conceito de dinheiro na vida do seu filho. E a gente precisa aprender a dizer não. Não é só porque você não teve que você vai dar para o seu filho, porque você vai estar prejudicando não só a vida financeira dele, como a vida profissional também. Muito bom. Tem uma pessoa que eu conheço que dá tudo pro filho. Daqui a pouco ele vai querer um carro. E a família nunca teve carro. Vai ter que dar o carro, porque senão o menino briga. E aí começa aquela coisa repetitiva, né? Tem que tomar cuidado. O pai deixa de comprar alguma coisa pra ele e não dá valor nenhum, né, Guipa? E ele deixa de comprar pra ele ou pra esposa, pra eles usufruírem do dinheiro por conta do filho. Gente, cada um tem que conquistar o seu caminho, né? Vamos combinar. Não é só ter filho que precisa ter a vida fácil. O que tem de cara que falha a empresa do velho que morreu é uma enormidade, falando sério. É verdade, Filhão não faz porra nenhuma na empresa. O velho morre, aí assume a empresa. Se lasca, não dá um mês e daí a empresa destrói quebrada. a empresa. Não tem experiência nenhuma. A única coisa que ele sabe é gastar dinheiro. Ó, falar uma parada pra vocês, né? Não tô aqui com a razão nem nada, mas a minha infância, como eu falei, não tive nada, mas hoje eu tenho tantas memórias, Guipa, eu tenho tantas lembranças boas, porque tem gente que tem só coisas. Boa. E aí as coisas ficam pra trás, você deixa de usar e nem entendeu o valor daquilo. Então vamos criar memórias com os filhos, sabe? Vamos dar o que realmente precisa. Eu sei que é difícil falar e fazer, né, Guipa? Porque na hora que você vê a criança ali te olhando e querendo, você tem um contato com a tua criança.
E aí você quer sanar ali, mas não, a tua história, do teu filho é do teu filho. A gente tem que fazer diferente, né, Bru? Dica final? Aula. Exatamente. Dica final, abra uma conta para o seu filho. Menores de idade podem ter conta de investimento, faça previdência privada, vai guardando o dinheiro dele e faz ele guardar mesada. Isso pode ser desde pequeno. É só entrar lá no @BruAleman e lá nas guias que tem vários posts sobre finanças para as crianças. Arrasou. Eu tinha conta também já, quando era criança. Lá no bar do Alemão, mano. Era da hora, tinha umas balas top. O que você comia? Gelo, tudo, o bar Oxi, inteiro. tudo? Até o Alemão. Mix Tudo. Mixon 7 em ponto, fechamos o programa de hoje, começamos a semana daquele jeito, falando de valores, o que você gostaria de passar para os seus filhos, que você aprendeu com seus pais, tivemos áudios, tivemos mensagens na live, e agora, Guipa, deixa eu falar com quem gosta de música, gente, The Town tá chegando, a Mix é a rádio oficial, lembrando que a gente vai ter um estúdio lá, do lado da Roda Gigante, vamos fazer a transmissão do Mix Tudo direto de lá, quer conhecer o GG do rádio? 18 horas, lá no stand da Mix, Boa. estaremos lá fazendo muito barulho, pra quem não conseguir colar no festival, o que vai acontecer? Mix fará uma transmissão pelo rádio e também pelas redes sociais, YouTube e TikTok. Ou Top. seja, a gente leva o detalhe até você. Sim. Mas a gente prefere que você venha até nós. Por favor. Como, Gui? Pá, tô Como, sem Giza? dinheiro, tô em Como? outro lugar, não tô em São Como? Paulo. Ó, não tem mais desculpa. A Mix e a Latam Airlines vão te levar pra esse festival junto com a gente. É o festival mais aguardado do ano, Detal. Prepare as malas que os ingressos da parte do gramado, passagens e hospedagem são por nossa conta. Pra participar, já vai anotando aí que a gente não é? Eterno. @Rádio Mix FM. Siga a gente e siga também @Latam Brasil. Nos posts oficiais da promoção, você vai marcar quem vai curtir o festival junto com você. Imagina, eu vou lá no post e escrevo Guilherme. É. Gui PA Oficial. Isso. Então, ele vai comigo. Então, Vou. marque quem você quiser. Serão 5 ganhadores. O resultado a gente vai te contar aqui no programa no dia 2 de agosto, mais conhecido como Sexta-feira. Sexta-feira. 5 pessoas vão ganhar tudo pago e vai colar aqui em São Paulo pra curtir o Detal 2023 junto com a Mix. Que chique. Ó, rapidinho, só um detalhe. 2 Só de um agosto detal? 2 de agosto é quarta-feira. Ah, não é? é Não é sexta. sexta? Que Não, é ótimo. só o detal. Obrigado, viu? É Obrigado. isso, mas tá suave. Nossa, falei direitinho. Já foi. Dia 2 é quarta? É. Então é isso aí, gente. Tá suave. Então não importa a semana, o dia da semana, importa o Importa dia. que você vai ganhar um convitão monstro, entendeu? 2, Que é caro pra cacete, inclusive. Então é isso. Siga a gente nas redes sociais também. A gente não é nem Latam e nem a Mix, mas a gente é o Gui e a Giza. Exato. Mano. Passa o seu O Gigi meu K. é giza.on, Gisa.on. O meu é Gui Oficial, pra você que não entende, põe Gui de Guilherme PA Oficial, certo? Pedro Paulo A, nós. É isso, galera. E tem o @Mix Tudo na Mix. Amanhã a gente tá de volta às 18 horas. Espero você aqui. Chama. Mix Tudo. De volta amanhã às 6 da tarde. Rádio Mix.